Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo para falar sobre história. E antes de começar a aulinha de hoje, eu quero fazer um lembrete, tá bem? Olha, estão vendo? Esse mapa mundi, esse mapa eu passei na última aula de história como sendo um exercício que estaria valendo nota para ver um de vocês em história. E é um trabalho bem pequeno, bem simplesinho, tem só que ir lá nas páginas do material de apoio e recolher 4 gravuras de migração, né? Uma de migrantes, que são pessoas que trocam de lugar dentro do mesmo país, uma de imigrantes, que são pessoas que chegam a um outro país que não é o deles, e uma de emigrantes, que são pessoas que estão saindo do seu país para um outro. E duas, na verdade, são duas de uma mesma situação e totalizam 4. É só isso, pegar aquelas 4 gravuras, identificar qual é a situação e colocar as pessoas dentro desse mapa mundi na situação correta. É muito simples. Só que eu devo ter recebido não mais do que 5 retornos desse trabalho, e é um trabalho que está valendo nota para a história. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu dei data até o dia 15, eu confesso para vocês que hoje eu ainda não abri os e-mails de hoje é 15, eu ainda não abri os e-mails de hoje, então deve ter mais algum ali, mas o que eu tinha recebido até então era muito pouco. Então, eu vou fazer assim, ó, como não é minha intenção prejudicar ninguém, eu vou abrir mais um pouquinho, nós os professores têm permissão da direção para dilatar um pouco esse prazo de entregas, já que vocês estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente sabe disso. Então, eu vou dilatar mais um pouquinho o meu prazo de entrega de avaliações da AV1 até o final dessa semana, tá? Até sexta-feira. Então, até sexta-feira eu tô recebendo 2 trabalhinhos de história. Até deixa eu ver aqui se eu dou uma relembrada para vocês o que é cada AV1, para vocês verem se tá. Só um minutinho que eu vou ter que me mexer. Aqui, ó, vocês têm para português, vocês têm aquela redaçãozinha de 10 linhas que era para ter sido entregue na segunda-feira do dia 16 de março, que só quem me entregou foram os 3 alunos que foram à aula, que foi o Pietro, o Henrique e a Sofia. A do Pietro e do Henrique estão aqui comigo, a da Sofia não está, porque ela tinha feito no caderno e eu pedi que fosse em folha separada, então eu devolvi para ela, não sabia que a gente não se veria mais, quer dizer, não, naquele dia eu sabia já, né, que era a última aula, mas que ficou para ela me entregar depois. Então, ela tem que entregar e toda a turma, né? Porque todo mundo que iria entregar na segunda-feira não veio à aula, então eu preciso receber de toda a turma, menos Henrique e Pietro, que já ficaram comigo. Essa redação de 10 linhas, que é o que a tia tinha falado sobre estrutura da narração, né? Uma redação de 10 linhas, contando algum fato que fosse descrito com uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, uma coisa rápida. Essa é a primeira. E a segunda, a V1, seria... ia ser um negócio bem legal, mas que ainda vai acontecer. No nosso livro a gente tem um capítulo que é sobre notícia, como são feitas as notícias. Então eu tinha me programado para fazer, e o texto inicial disso falava sobre merchandising, sobre comércio, sobre como as crianças são envolvidas com o que aparece na internet, aquele compra, 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 compra. E então eu tinha me programado para fazer um trabalho em que a gente faria, nós ainda vamos fazer isso, tá? Só não vai estar valendo mais para V1. Um trabalho em que nós vamos fazer uma feira de trocas na escola, dentro da nossa sala, vocês vão trocar coisas que vocês não querem mais, uns com os outros, gibis, coisas assim, nós vamos fazer essa feira, e aí nós vamos fazer também uma bancada de jornal de TV, onde alguns de vocês vão ser apresentadores que vão apresentar notícias sobre essa feira, tá? Só que isso é uma coisa que tem que fazer quando a gente tá junto, né, pessoal? Não dá para fazer assim à distância. Então, vai ficar para depois, tá? Aí, eu tive que trocar a avaliação de português, né? Precisei trocar. E aí, ficou a tal da redaçãozinha, que eu falei agora há pouco, e
A outra atividade é o sarau, que nós vamos fazer na volta. O sarau também. O sarau vai ser uma reunião onde nós vamos apresentar os dois trabalhinhos que eu dei essa semana, dizendo que era V1, tá? Que é o versinho não, estrofes, né? A gente chama de versinho, na verdade são estrofes. 2 estrofes, essas 2 estrofes têm que ser sobre um coleguinha de aula, falando sobre o colega, 2 estrofes de 4 versos. Esse é o segundo trabalhinho de AV1. E a pesquisa da poesia que vocês vão apresentar no sarau. Então, o que eu tenho que receber de AV1? A redação e o trabalho que eu dei agora, essa última aula que passou, que é os 2 versinhos e a poesia, tá certo? Vocês não têm ideia, desses eu já recebi mais. As estrofes que eu tenho recebido de vocês falando sobre os colegas de vocês estão muito legais, assim, muito carinhosas, muito bonitinhas, mas são poucos ainda que eu recebi, tá? Como matemática, então são 2 trabalhos de português, fechou? Como matemática, também são 2 trabalhos. O primeiro eu trabalho com a fita métrica, aquele que nós medimos, vocês mesmos, os pés de vocês, as pancinhas de vocês, a altura de vocês, os espaços da nossa sala de aula, os espaços no pátio. Esse trabalho todo mundo tem, todo mundo fez, tá? Só o que ficou faltando foi para alguns alunos novos que chegaram depois daquilo, mas isso eu resolvo. E o segundo é a folha de problemas e cálculos com tabela de redução. Eu tenho de quase todos, mas tem alguns faltando. Esses são os 2 de matemática. E em história são 2 também. A árvore genealógica, que eu tenho de boa parte da turma lá na escola, mas que outros ainda não entregaram, e esse mapão aqui, o Mapa Mundi. Então, são 2, 2 e 2. Deem uma retomada aí, vejam se vocês entregaram tudo, que não entregaram, me mande até o final da semana, que é para fechar as AV1s de vocês, ok? É isso, gente. Então, eu vou seguir agora com a aula de hoje de História, que fala sobre o quê? Fala sobre migrações em outros tempos, ó. Começa aqui. Sobre tempos muito mais antigos do que os que a gente já falou. A gente falou sobre migrações aqui no Brasil, mas nós falamos sobre migrações de um tempo que é antigo. A gente não era nem nascido ainda, mas não é tão antigo como esse que a gente vai falar agora, porque esse que a gente vai falar agora é de um tempo em que não havia nenhuma civilização constituída do jeito em que hoje se encontra. Não existiam cidades, não existiam transportes, não existia internet, não existia nada. Existiam somente pessoas que se mudavam de um lugar para o outro em busca de comida, de água, de boas condições para plantar, para colher, de caça. E esse desenho que tem aqui, na verdade é uma foto, né, uma gravura, ó, que está aqui, ela mostra como é que os antigos conseguiam passar adiante o que eles queriam através de desenhos nas paredes das cavernas. E esse desenho aqui chama-se Buscador de Mel, é o nome dessa pintura. Ela mostra como não sei se é um homem ou uma mulher ali que está descrito, mas pelo perfil do corpo parece ser uma mulher, como ela subiu até uma colmeia para colher mel, e tem os desenhozinhos em volta que simbolizam as abelhas e tudo mais, tá? Então, essas migrações nesse tempo, elas aconteciam por outras razões que não as que a gente tem agora. Então, lendo rapidamente ali só um trechinho, diz que na atualidade os indivíduos ou comunidades, eles migram por fatores pessoais, políticos ou culturais, né? Olha só, eu tô gravando e já estão aqueles meus cachorros vizinhos de novo. Fatores pessoais, muitas vezes a pessoa quer se mudar para ficar perto da sua família, que mora em outro lugar. Políticos, porque depende muito, né, da situação política de um país. Às vezes um país que está em guerra faz com que as pessoas fujam daquele lugar, ou estão vivendo uma situação de fome, de miséria, fogem daquele lugar. E culturais, porque aí acontece o oposto. Muitas vezes as pessoas querem ir para um determinado lugar porque entendem que lá tem melhores condições de estudo, de conhecimento, de vivência. Então, a cultura daquele lugar chama a atenção e as pessoas se mudam para lá, tá? Bom, aí vai ter uns exercícios para vocês responderem sobre isso. E vamos para os primeiros movimentos migratórios. Os primeiros movimentos migratórios, eles nos dão conta de que
as pessoas iam em busca de alimento, basicamente alimento e água. Então diz assim, ó, atualmente os alimentos estão à nossa disposição em supermercados, feiras e restaurantes. Para muitas pessoas, a alimentação é um hábito diário, rápido e fácil, mas nem sempre foi assim. As primeiras comunidades humanas precisavam coletar os recursos naturais no entorno deles. E aí vocês vão lembrar de uma historinha que eu contei para vocês a respeito dos nômades do Polo Norte, né? Aqueles que viviam em iglus e que tinham que se locomover de um lugar para outro quando acabava a caça ou quando estava difícil de obter água para eles beberem, né? Vocês lembram o que eu falei sobre como é que eles faziam para se mudar? Lembram o que eles faziam com os idosos, que eram pessoas que já não conseguiam, ou doentes, pessoas que não conseguiam acompanhá-los? Como é que eles faziam? Acho que vocês vão se lembrar, porque aquilo ficou marcado, né? Na nossa conversa. Então, os primeiros movimentos migratórios se davam por essa razão. Os lugares muito frios ou muito secos dificultavam a sobrevivência de animais e plantas e também de comunidades humanas. Diante dessas situações, os grupos humanos migravam para outras regiões em busca de alimentos e para habitar. Às vezes, esses grupos seguiam os animais que costumavam caçar, outras vezes migravam para regiões próximas a rios com o objetivo de conseguir peixes. E aí nós temos aqui, ó, diferentes formas de habitação, ó. As cabanas que eles faziam, construíam com peles de animais para não passar tanto frio. Depois, na próxima página, diz que na página do material de apoio há um jogo de memória. As imagens desse jogo representam motivos que fizeram as primeiras comunidades humanas migrarem. Reúna-se com um colega e divirtam-se com a brincadeira. Bom, nós não estamos próximos dos colegas. Deixa eu ver se eu acho o material de apoio aqui. Não estamos perto dos colegas, mas sempre tem em casa alguém que possa estar disposto a brincar de jogo da memória com vocês, né? Então, deixa eu ver se é esse aqui. Não diz a página do joguinho da memória que tem. Deixa eu ver. Não, aqui já é matemática. Ah, tá aqui, ó. Ó, um joguinho de memória aqui, ó. Recortem, tá? E brinquem em casa com alguém sobre essas pessoas, porque que elas migravam nos primeiros movimentos migratórios. Tá aqui, tá bem? Brinquem com a mamãe, com o papai, com a avó, com o vô, alguém que não pode sair. Depois, os grupos que se deslocaram para o território que forma hoje o Brasil, né, o Brasil da atualidade, eles buscavam água e alimentos. Eles foram os primeiros habitantes desse território, muito antes da chegada dos europeus, tá? E aí tem uma curiosidade, ó. Você sabia que há muito tempo no atual território brasileiro viviam animais de grande porte, como o tatu gigante e a preguiça gigante? Vestígios desses animais foram encontrados no Rio Grande do Sul, aqui pertinho de nós, no interior de São Paulo, no litoral de Santa Catarina, na Amazônia, na Bahia e em Minas Gerais. E aí tem aqui uma proporção, ó, do tatu, ó, tem uma menininha, tá aqui a medida da menininha, a altura dela, e a medida do tatu, aqui, ó. Então, proporcionalmente, esse tatu era maior do que a menina. A menina tem 1,20 m, o tatu 2 metros. Gente, pelo amor de Deus, um tatuzão de 2 metros. Pensa no buraco que esse bicho fazia para se esconder. Era bem assustador, né? Ou mesmo uma preguiça imensa desse tamanho que está sendo descrita aqui, um bicho preguiça. A gente ia ficar bem assustado, ok? Tem aqui uns exercícios para vocês resolverem, tá? Na continuação desta mesma página. E também tem exercícios no nosso livro de atividade. Façam, por favor, as páginas 76, 77, 78, 79 e 80, tá? Da 76 até a 80. Não, só um pouquinho. Não, 76 e 77 só, ok? Por hoje é isso. Fiquem com Deus, se cuidem, lava a mão. Beijinho, tchau.